Qual o objetivo da DIN? Declarar inconstitucional. Então, aqui, ó, análise da compatibilidade da norma com a Constituição. E essa norma pode ser uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Análise da compatibilidade da Constituição com as leis e atos normativos federais e estaduais. Municipal pode em ADIM? Não. Municipal não pode em ADIM. Mas se for um ato normativo distrital, emanado pelo Distrito Federal, a Constituição é silente. Como é que o Supremo lê isso aqui? A gente sabe. O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Não. Isso gera uma consequência. Ele acumula as competências dos estados e dos municípios. Bora pegar um exemplo aqui? Em Pernambuco, uma lei que trate de PVA vai ser uma lei estadual ou municipal? Estadual, porque é um tributo estadual. Uma lei que trate de PTU vai ser uma lei municipal. Lá no Distrito Federal não, galera. É tudo lei distrital. Porque ele acumula a competência dos estados e dos municípios. Porque ele não pode ser dividido em municípios. A Constituição veda lá no seu artigo 32. Então, como é que o Supremo lê? É perfeitamente possível ajuizar a DIN contra a lei ou ato normativo distrital, desde que revele exercício de competência estadual. Então, imagine que na prova de vocês, um legitimado da DIN o procura para analisar a compatibilidade em tese de uma lei do Distrito Federal que trate de PTU com a Constituição Federal. Você vai entrar com a DIN? De jeito nenhum. Porque para ingressar com a DIN, tem que revelar exercício de competência estadual. Daqui a pouco a gente vai ver que nesse caso seria cabível a DPF. Mas mais aqui. Será que a DIN serve para analisar a compatibilidade da Constituição com qualquer lei federal, estadual ou distrital? Imagina o seguinte, é uma lei estadual que foi editada em 1980. Vai caber a DIN? Não, porque lembrar, a DIN tem como objetivo o direito pós-constitucional. Então aqui, ó, lembrar. Direito pós-constitucional. Ou seja, a norma que vai ser atacada via DIN, ela tem que ser posterior à Constituição de 88. Né? Se for pré-constitucional, não cabe a DIN. Qual o objetivo da DIN, galera? É para declarar a inconstitucionalidade. O parâmetro sempre vai ser a Constituição de 88. Vou botar até aqui para vocês lembrarem. Não é qualquer Constituição não, hein, galera? A DIN, o parâmetro é sempre a Constituição de 88. Ela só vai impugnar o direito pré-constitucional. Dificuldade em verificar a DIN, galera? Fácil, né? Não tem mistério nenhum. A questão vai dizer lá para vocês qual é o tipo de lei. Tem que ver só a data e quem emanou a norma. É pós-constitucional e é um desses entes, vai de a DIN sem medo de ser feliz. ADC. ADC é bem diferente. O objetivo da ADC é o quê? É declarar a norma constitucional. O objetivo aqui não é declarar a norma inconstitucional, não. É declarar a norma compatível com a Constituição. Então, aqui, o objetivo é a declaração de constitucionalidade. Então, o primeiro bizu para você verificar que é ADC. O seu clientezinho lá, ele não quer declarar a norma inconstitucional, ele quer declarar a norma constitucional. Mas olha só a complicação. Quando a norma está pronta, você presume que ela é compatível ou incompatível com a Constituição? Compatível. As normas têm uma presunção de constitucionalidade. Essa presunção é relativa ou absoluta? Relativa, né? Ela tem uma presunção de constitucionalidade, mas um juiz, um tribunal, pode deixar de aplicar por entendê-la inconstitucional. Imagine que vários juízes e vários tribunais estão deixando de aplicar a norma porque entendem que aquela norma é incompatível com a Constituição. O que é que aconteceu aí? Houve um abalo na presunção relativa de
constitucionalidade. Aí vem a pergunta, para que você vai ajuizar a ADC? Você vai dar à norma uma coisa que ela já tem? Você não presume que ela é constitucional? Você vai entrar com a ação para obter algo que a norma já tem? Então, o que acontece? Na ADC, galera, para você ingressar, a Lei 9868 exige que haja uma controvérsia judicial sobre aquela norma. Porque essa controvérsia judicial vai abalar essa presunção de constitucionalidade. E vai gerar interesse em você ingressar com a ADC. E a questão vai dizer isso para vocês. Vai dizer que sobre aquela norma existe uma controvérsia judicial. Exatamente, né? Com relação à lei da Maria da Penha aconteceu isso, né? Exatamente. Vários tribunais estavam deixando de aplicar a lei Maria da Penha por entender ele inconstitucional. Então se entrou com a ADC. Foi a ADC número 19 que tratou lá da lei Maria da Penha. Né? Aí isso, exatamente, né? Você junta as decisões no processo e vai demonstrar controvérsia judicial. Mas não se preocupe não, com relação a como você vai demonstrar, a gente vai tratar nisso na aula sobre a ADC. O objetivo da gente hoje é só identificar a peça, né? Então verificou que o objetivo é declarar a norma constitucional. A questão informou que existe uma controvérsia judicial sobre a aplicação daquela norma. Grande chance de ser ADC. Para matar, para você ter certeza. Lembrar, a ADC, o parâmetro é a Constituição Federal 88 e o objeto, lei ou ato normativo federal. Apenas, galera. Não cabe ADC contra a lei ou contra ato normativo estadual ou municipal. O objeto da ADC são sempre as leis federais, atos normativos federais. Então é assim que você verifica a ADC. O objetivo é declarar a norma constitucional, falou em controvérsia judicial e o objeto é uma norma federal, não tenha medo, variação declaratória de constitucionalidade. Terceira, a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Como é que a gente vai para identificar? O objetivo aqui é combater a omissão inconstitucional. Observe que na ADIM e ADC existe uma norma que vai ser objeto da ação. Na ADO não existe norma. O objetivo aqui é justamente combater a falta dessa norma. Vamos lembrar aqui de um pontinho de constitucional que é importante. Quando a gente estuda lá a classificação da eficácia das normas constitucionais, aquela classificação lá de José Afonso da Silva, todo mundo já estudou isso aí, né? Todo mundo fez a primeira fase, todo mundo já tem alguma noção. Ele classifica as normas em que tipo? Plena, contida e limitada. A plena e a contida, elas precisam de regulamentação? Elas são auto-aplicáveis, auto-executáveis, não é isso? Mesmo que não haja norma regulamentadora, ela já é capaz de surtir seus principais efeitos com a sua mera vigência. Mas tem uma norma que, para surtir seus principais efeitos, necessita de uma complementação. Que norma é essa? Eficácia limitada. Ou seja, se a norma de eficácia limitada ela não é regulamentada, ela deixa de surtir seus principais efeitos. Regra geral, galera. O Estado ele tem a obrigação ou tem a mera faculdade de regulamentar a norma de eficácia limitada? Ele regulamenta se quiser? Não. Regra geral, existem exceções que a gente vai tratar na aula própria. Mas, regra geral, ele tem a obrigação de regulamentar. Se ele deixa de regulamentar, ele se encontra num estado de omissão inconstitucional. Remédio cabível, ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essa aqui é de muito fácil identificação. O seu cliente lá está querendo usufruir de um direito e não pode usufruir. Por quê? Porque não tem regulamentação legislativa. Você vai de ADO. É a medida correta. E, por fim, a DPF. Essa aqui, porque a gente vê por último? Porque essa aqui só vai caber quando não couber nenhuma outra. Você se pergunta, cabe a DIN? Não. Cabe a DC? Não. Cabe a DO? Não. Respondeu não, 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 você vai de ADPF. A ADPF, galera, ela é guiada pelo princípio da subsidiariedade.
Ou seja, só vai caber a DPF quando não couber qualquer outra medida capaz de sanar a lesão. Então, você faz a pergunta nessa ordem. Cabe a DIN? Sim, não cabe a DPF. Respondeu não, vai para a DC. Não, vai para a DO. Não, vai de ADPF. Então, por exemplo, vai caber a DPF contra que tipo de ato? Imagine que seja uma lei federal de 81. Uma lei estadual de 81. E você quer impugnar essa lei estadual de 81. Ou essa lei federal. Cabe a DIN? Não. Cabe a DC, você quer impugnar, não vai caber a DC. Cabe a DO também não. A lei existe, não é isso? Vai para a ADPF. Então, ela é cabível contra o direito pré-constitucional. Leis federais e estaduais pré-constitucionais podem ser impugnadas via ADPF. Lei municipal. Cabe a DIN? Cabe a DC? Não vai caber a DO, vai caber também a ADPF. Então, direito municipal. Vai caber também, galera, contra o direito distrital, no exercício de competência municipal. Porque se for no exercício de competência estadual, não vai caber, porque cabe a DIN. Então, por exemplo, uma lei do Distrito Federal que trate de IPTU, ela pode ser impugnada via ADPF. E cabe a DPF ainda, a gente vai aprofundar isso na aula sobre a DPF, mas de logo alerta contra decisões judiciais. Também cabe a DPF contra decisão judicial. Como não cabe nenhuma outra, cabe a ADPF. Então, são essas as ações de controle abstrato que a gente tem que lembrar. Galera, se caísse uma ação de controle abstrato para vocês teriam dificuldade para identificar uma dessas quatro aqui? Teria alguma dificuldade? Não, né? Tranquilo. Vai no objeto que você acerta. É o que vai ser impugnado. Lembrou disso aqui? Não erra uma. Mas eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar que a DIN é contra a lei federal e estadual. Isso não entra na minha cabeça. Não precisa entrar. Você abre lá sua Constituição no artigo 102, inciso 1º, a linha A, você vai ter a informação. Lembrem, vocês vão estar com a Constituição na mão. Vocês podem levar. Então não tem mistério. Então são essas as ações de controle abstrato. Outro lado da moeda. Severino da Silva procurou você na condição de advogado. Você já sabe que não é ação de controle abstrato. Porque Severino é uma pessoa física, ele não vai poder entrar com nenhuma dessas ações. Você sabe que é uma ação de controle concreto. Quais são as ações de controle concreto que podem ser cobradas para a gente aqui? Se uma pessoa física procurar. Pode ser primeiro passo que a gente vai dar, vai se perguntar, é habeas corpus, ou é habeas data, ou é mandado de segurança. Primeiro passo que a gente vai dar é se perguntar. Podem ter outros, daqui a pouco a gente complementa isso aqui. Mas a primeira pergunta que a gente faz, é habeas corpus, é habeas data, é mandado de segurança? Essa é a pergunta que a gente faz de logo. E aí não tem mistério também. Porque cada uma dessas ações objetiva proteger um direito próprio. Habeas corpus objetivo o quê? Liberdade de locomoção. Se o seu cliente lá está sofrendo ofensa ou ameaça à sua liberdade de locomoção, se trata de habeas corpus. Daqui a pouco a gente vai tratar de algumas cascas de banana que o examinador pode utilizar. Mas bora aqui para o mais geral. Habeas data, objetivo é proteger que tipo de direito? Direito à informação. Mas tem casca de banana, hein, pessoal? Daqui a pouco a gente trata das cascas de banana.
Mandado de segurança objetivo é proteger o quê? Líquido e certo, mas qualquer direito líquido e certo? Não. Direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Então, o mandado de segurança ele é residual. E aqui vai a informação para vocês, galera, uma leiturazinha que de vez em quando a gente faz a leitura errada. A Constituição fala: o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Não é assim que funciona? Lembra, tanto o habeas corpus quanto o habeas data também devem ter direito líquido e certo. Por quê? Porque nenhuma dessas três ações admite dilação probatória. Todo mundo sabe o que é direito líquido e certo? Anotem aí, para ficar bonitinho no caderno de vocês. O que é direito líquido e certo? É aquele comprovável, por meio de prova documental pré-constituída. É aquele comprovável por meio de prova documental pré-constituída. Ou seja, todos os fatos que você vai alegar na sua petição inicial, eles já devem estar comprovados documentalmente. A questão disse que para comprovar aquela situação é necessário fazer uma prova pericial. Vai caber mandado de segurança? Não. A questão disse que para você comprovar o fato é necessário vir uma testemunha. Vai caber mandado de segurança? Não. Mandado de segurança, a prova é exclusivamente documental. Isso é o direito líquido e certo. Para todos eles, hein, galera? HC, HD, MS, todos eles exigem direito líquido e certo. Porque eles não admitem dilação probatória. Aí a pergunta que você faz é a seguinte: o direito líquido e certo envolve liberdade de locomoção? Sim, habeas corpus. Envolve direito à informação? Sim, habeas data. Envolve algum outro que não seja nem informação nem locomoção? Mandado de segurança. Tem casca de banana que a gente vai tratar agora aqui. Começar aqui pela primeira. A gente sabe que a Constituição assegura o direito à reunião. Ela não assegura o direito à reunião? Né? Independente de prévia autorização, sendo necessário apenas um prévio aviso à autoridade competente. Não é assim que funciona? Imagina que um grupo de pessoas quer fazer uma reunião. Elas podem se reunir de duas formas. Todo mundo paradinho em uma praça pública, por exemplo, exercendo sua liberdade. Mas essa reunião pode ser dinâmica, pode ser móvel, né? Sai de um lugar e vai... Hoje mesmo no centro da cidade teve uma sobre a consciência negra, né? Era reunião dinâmica. Quando é dinâmica, a gente chama de passeata. Imagina o seguinte: um grupo de pessoas que exerce o direito à reunião vai fazer uma passeata, uma reunião dinâmica. E a autoridade pública quer impedir essa reunião. Qual o remédio cabível? Habeas corpus, habeas data? Cabe habeas data? De jeito nenhum, né? Habeas corpus ou mandado de segurança? Tem a ver com a liberdade de locomoção ali? Tem alguma coisa a ver, né? Porque vai ser uma passeata. Então é habeas corpus que cabe? Não, galera. Porque o objetivo é proteger o próprio direito à reunião. Cabe mandado de segurança. Então, se o objetivo for proteger direito líquido e certo, a liberdade de reunião, não vale habeas corpus, vale habeas data. Seja reunião fixa, seja reunião móvel. Tanto faz. Remédio cabível é o habeas data. Minto. Remédio cabível, mandado de segurança. Como? Posso o quê? For assim. Então lembra, envolver direito à reunião, não importa se fixo ou móvel, é mandado de segurança. Não vale habeas corpus. Né? Porque o objetivo aqui não é proteger a liberdade de locomoção, mas sim o próprio direito à reunião. Então, remédio cabível é o mandado de segurança. Com relação ao direito à informação, o que é importante vocês lembrarem? Quando a Constituição fala de direito à informação, ela fala mais ou menos o seguinte, ó. A todos é assegurado o direito à informação de interesse pessoal, de interesse coletivo
e de interesse geral, salvo aquelas informações cuja divulgação coloque em risco o Estado ou a sociedade, né? Aquelas informações que devem se manter sob sigilo. Observem que aqui não se trata sobre quem é a informação, mas sim sobre o interesse em obter uma informação. Eu posso ter interesse pessoal em obter informação, posso ter interesse coletivo, posso ter interesse geral. Por exemplo, eu quero obter informação junto ao INSS sobre quanto tempo eu tenho para me aposentar. A informação de interesse pessoal, não é? Sobre mim ou sobre terceiros? Sobre o próprio requerente. Então, o interesse pessoal pode envolver informação sobre o requerente. Mas imagine o seguinte: alguém me deve um valor. E eu estou executando o cheque lá, sei lá, estou executando um cheque para a pessoa me pagar aquele valor. Eu já tentei localizar os bens do devedor e não consigo localizar de jeito nenhum. E eu preciso obter informação sobre o imposto de renda desse devedor, para que consiga localizar bens dele. A informação é interesse pessoal ainda, não é interesse pessoal? Mas é sobre o próprio requerente ou sobre terceiros? Sobre terceiros. Então, eu posso ter também interesse pessoal e obter informação sobre terceiros. Como eu posso obter informação de interesse coletivo? Né? Quero saber, por exemplo, a como anda uma licitação em determinada secretaria, porque eu sou cidadão, eu tenho direito de obter aquela informação. Eu posso ter de interesse geral, se envolver um interesse difuso. Eu quero saber qual é o potencial de contaminação de determinada obra pública com relação ao meio ambiente. Tudo isso eu posso ter. É direito que eu tenho. Informação de interesse pessoal, coletivo ou geral. Para que serve o habeas data, galera? A habeas data serve para obter informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente. Desde que essa informação esteja em um banco de dados de um órgão público ou um banco de dados de natureza pública. O que é um banco de dados de um órgão público? Um banco de dados de qualquer ente ligado à estrutura do Estado. Órgão público. Secretaria da Receita Federal, INSS, Secretaria de Administração, enfim. Um ministério qualquer, tudo isso é órgão público. Ou seja, a primeira situação, leve em conta quem detém a informação. Se quem detiver a informação for um órgão público, se enquadra na primeira situação. A segunda situação, não. Não fala sobre quem tem a informação, fala a natureza do banco de dados. É um banco de dados de natureza pública. E o que é que dá um banco de dados à natureza pública? Quando a informação contida naquele banco de dados não serve apenas para o possuidor do banco de dados, mas ele vai utilizar aquela informação para fornecer a terceiros. Quando aquela informação que ele detém não serve apenas para ele, mas sim para terceiros, tem natureza pública. Alguém lembra de um exemplo, galera, de banco de dados de natureza pública? SPC, Serasa, etc. São bancos de dados de natureza pública. Então, se for um banco de dados de órgão público ou de natureza pública, cabe também o habeas data. Então, observe, não é qualquer direito à informação. É o direito de informação que envolve interesse pessoal do próprio requerente, constante banco de dados de órgão público ou de natureza pública. E, nesse contexto, o habeas data vai servir para obter a informação, para corrigir a informação e para justificar a informação. Então, a informação foi negada a você. Você quer obter a informação, cabe habeas data. A informação não foi negada, foi dada, mas está incorreta. Você pediu para corrigir, não foi corrigido. Cabe o habeas data. A informação foi dada a você, está correta. Mas você quer justificar a razão pela qual aquela informação está lá.
Sei lá, consta lá que você não pagou um cheque. Mas você não pagou um cheque por quê? Porque o serviço não foi prestado adequadamente? Beleza, porque contém aquela justificativa, cabe também um habeas data, tem essa tripla finalidade. Detalhezinho, pessoal. Para caber o habeas data, lembra, tem que haver o prévio requerimento administrativo. A questão vai dizer isso para vocês. Que houve um prévio requerimento administrativo e aquele requerimento foi negado, aí sim, agora vai caber o habeas data. Então, é imprescindível para o habeas data que haja um prévio requerimento administrativo. Lembra disso. É condição imprescindível para você ingressar com a habeas data. Se a questão não trouxe para você que houve um prévio requerimento administrativo, não é caso de habeas data. Não, basta que haja o prévio requerimento administrativo. E aí, para acontecer duas coisas. Você fez o pedido administrativo, ele foi negado de logo. Já pode entrar com a habeas data direto. Mas a autoridade pode ser esperta, ela fala o seguinte, eu não vou negar, porque se eu negar, ele pode entrar com a habeas data, eu vou dar uma engavetada nisso aqui, não vou responder. A lei dá prazos, a lei 9.507 do habeas data, ela fixa prazos. Quais são esses prazos? Para obter 10 dias, para corrigir e justificar 15 dias. Então, fez o requerimento administrativo, passou esses prazos, cabe agora o habeas data diretamente, mas tem que ter o requerimento administrativo. E último detalhezinho com relação ao habeas data aqui. Olha a maldade do examinador. Não quer em prova de OAB, não. Já vi que é em prova de concurso. De repente, um maluco lá do examinador pega essa prova e quer imitar. Né? Nos termos da Constituição Federal, o habeas data serve para obter, corrigir e justificar informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente, constante em banco de dados de órgão público de natureza pública. Aí vocês vão lembrar do quadro, eita, tá certinho, a questão tá errada, pessoal. Ou a fuleiragem do examinador. A Constituição fala apenas em obter e corrigir. A Constituição não fala em justificar. O núcleo justificar não está na Constituição, está na Lei 9.507. Por incrível que pareça, já foi cobrado em prova, hein, galera? E a questão estava incorreta. Estava tudo certo, né? Menos quando fala segundo a Constituição, porque segundo a Constituição é apenas para obter ou para corrigir, não é para justificar. O justificar não está na Constituição, está na lei. Certo? A pergunta aqui, galera, se a pessoa morreu, né? Como é que faz nesse caso? A doutrina e os tribunais divergem. Alguns autores entendem que o espólio poderia entrar com habeas data para representar o falecido. Outros entendem que o espólio não poderia entrar. Né? Isso não vai cair na prova de vocês com essa profundidade, até porque a questão gera uma dúvida doutrinária. Né? Alguns entendem que o habeas data seria um direito personalíssimo, só quem poderia entrar seria o próprio requerente, outros não. A partir do momento que ele faleceu, o espólio poderia entrar, no inventário poderia entrar para suprir aquela lacuna, né? Mas a doutrina ela diverge com relação a isso. Beleza? Opa. Pessoal, coletivo e geral. Exato. O HD não, o HD está aqui, ó. O direito à informação pode ser de interesse pessoal sobre você mesmo ou sobre terceiros. Mas o habeas data, ele não protege informação sobre terceiros. Esse caminhozinho que está em azul aqui. Habeas data, informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente, contendo banco de dados de órgão público de natureza pública. Esse é o objeto do habeas data.